Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Assentai-vos, igreja. Estou muito feliz de estarmos aqui a adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Pois Ele é dono de toda honra, glória e louvores. Pois Ele diz que onde se encontra 2 ou 3 pessoas, eu estou no meio dele. Isso implica que o Senhor está aqui conosco e Ele está na vida de cada um de nós. E no mesmo momento, eu aproveito agradecer a Ele em primeiro lugar. Agradeço a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Agradeço também ao nosso pastor, o pastor Ricardo Lamano, e a equipa em geral, por tudo que eles fazem pela obra de Deus. Sem esquecer de agradecer também a liderança da mocidade pela oportunidade que me foi concedida. Não somente a liderança, também a mocidade inteira, por tudo e a confiança que me foi dada. Agradeço também a presença de cada um de nós. Que Deus abençoe as vossas vidas. Convido a igreja a abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Josué, capítulo 1, no seu versículo 9. A quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde queres que andares. Meus irmãos, imagine um jovem guerreiro sucedendo um experiente líder como Moisés. Não poderia ser fácil, nem tão pouco. O homem que falava cara a cara com Deus, o homem que ouvia a voz de Deus, um simples homem guerreiro, sucede ele após da sua morte. Isto era Josué. O Josué recebeu de Deus uma grande missão. A missão que o Josué recebe de Deus era de conduzir o povo israelitas. Não apenas de conduzir, e também de conquistar a terra que lhes foram prometida. Uma missão como esta exigiria de Josué ter coragem, obediência e fé em Deus. Diante daquele desafio, Deus não desamparou a Josué. Ele derramou verdadeiramente uma injeção de ânimo naquele jovem guerreiro. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus realmente levantou você para o maior desafio da sua vida. Conquistar o Jericó. Assim como Josué, podemos tomar posse dessas palavras de ânimo e de força. Neste pequeno e poderoso versículo bíblico, temos 3 grandes lições que podem mudar a sua e a minha vida. A primeira dele é: seja forte e corajoso. Deus sabe o que faz. E Ele sabe de todas as coisas. Se Deus lhe deu um desafio,
erga a sua cabeça, seja forte e corajoso. Porque somos uma geração eleita. Deus capacite os seus escolhidos. E você é o escolhido de Todo-Poderoso. O Josué sabia qual era a dificuldade de conduzir o povo. O Josué sabia que o povo era rebelde. O Josué sabia que o povo era teimoso, desobediente. Logo que ele recebe essa missão de Deus, ele se sentiu desanimado. O Josué se sentiu sem força. Ele demonstrou a fraqueza humana perante a Deus. Talvez você fique diante de uma situação. Talvez você se depara com um problema tão grande. É naquela hora, é naquele momento que Deus aparece a ti e Ele te fala, seja forte e corajoso. Talvez você chegou aqui com medo. Talvez você chegou aqui sem força. Talvez você se encontre num caminho onde não tem saída. É naquela hora, é naquele momento que Deus te diz, seja forte e corajoso. Depois de ser forte e corajoso, Deus fala para José, não tema. Não tema. O medo é o principal inimigo da fé. Pois a Bíblia diz que os cristãos vivem por fé. Você é filho de Deus, você é cristão. Um cristão vive pela fé, não pelo medo. A palavra medo não faz parte do seu vocabulário. O medo nunca andará de acordo com a fé. Não tenha medo. Os discípulos de Jesus se apavoraram diante de uma tempestade. O Jesus estava descansando. Eles fizeram tudo o que eles podiam fazer. Eles não conseguiram acalmar a tempestade. Eles foram logo a Jesus, dizendo para ele, mestre, nós estamos morrendo. Mestre, tem uma tempestade que vai nos matar. Mas a Bíblia diz que Jesus levantou e mandou parar a tempestade em uma só voz. Talvez tenha tempestade na sua vida. Talvez há tempestade na sua casa. Talvez há tempestade na sua família. Irmão, não tema, porque Jesus está contigo no mesmo barco. Ele está contigo, irmão, não tema. Não tenha medo de nada, irmão. Havia uma conversa entre Abraão e Deus. Deus fala para Abraão, Abraão, não tema. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Abraão responde a Deus, Deus, tu sabe qual é a minha aflição. Deus, tu sabe qual é o meu problema. Até quando que eu terei o meu herdeiro? Até quando, Deus? Deus leva Abraão para fora. Ele diz para ele, Abraão, olha para os céus. Abraão olhou para os céus. Deus pergunta para ele, o que é que está vendo? Eu estou vendo as estrelas. Deus fala para ele, Abraão, você consegue contar as estrelas que estão nos céus? Abraão não poderia contar, porque as estrelas eram muitas. Tenha muitas estrelas. Deus diz para ele, assim será a sua descendência. Irmão, talvez você orou tanto a Deus.
Talvez há um problema que passa a ti, você até não consegue se concentrar. Logo você pensa naquele problema, te dá vontade de chorar. Você não consegue pensar naquilo. Aquela oração que você tanto pedia a Deus, aquele pedido que você tanto pedia a Ele. Irmão, não tema, porque a sua bênção virá em abundância. Pois Ele é Deus. Ele não é servo, é Senhor. O Deus não é padrasto, mas Ele é Pai. A tua bênção virá em abundância, irmão. Você terá a tua bênção nas suas mãos, irmãos. Não tenha medo de nada. Não tenha medo, irmão. O Josué se depara com as muralhas de Jericó. As muralhas eram tão grandes. Era toda a confiança do povo de Jericó. Eles confiaram nos seus deuses. Eles confiaram nas muralhas. Porque não havia ninguém a derrubar aquelas muralhas. Se depara diante das muralhas. Eles perguntam a Deus, Deus, o que é que vamos fazer neste momento? Deus, o que é que vamos fazer? Deus diz para ele, Abraão, Josué, não tenha medo, porque a cidade de Jericó estará entregue nas suas mãos. Aí Deus cria uma estratégia a Josué. Diz para Josué, Josué, diga ao povo de marchar. Diga ao povo de rodear a cidade por 7 vezes. Isso foi uma estratégia de Deus. Vocês lembram do homem chamado Zaqueu? O Zaqueu também tinha as muralhas. Qual era a muralha dele? A muralha do Zaqueu era a multidão. Ele queria ver Jesus, mas a multidão impedia ele para não ver o Jesus. Isso era as muralhas dele. Mas o que ele faz? Ele cria uma estratégia de Deus. Ele sobe numa figueira. O que o Zaqueu dizia? Ele dizia, lá embaixo eu estou inferior do que a multidão. Mas aqui onde eu estou superior do que a multidão. Aqui onde eu estou, a multidão nenhuma vai me atrapalhar a ver Jesus. A multidão nenhuma tem poder. Vocês lembram do homem chamado cego Bartimeu? Ele também tinha as muralhas. Ele queria viver o seu milagre. Mas ele tinha as muralhas. Qual era a muralha dele? Era a multidão. A Bíblia diz que ele clamou a Jesus. Mas a multidão repreendia ele para se calasse. Mas ele derruba a multidão de um grito maior do que a multidão. Deus vai criar uma estratégia para a sua vida neste momento. Ele está criando uma estratégia para você superar as suas muralhas. Ele está criando uma estratégia para você superar pela situação da sua família, irmão. O povo rodearam. O povo rodearam pela primeira vez, segunda, terceira vez, não havia resposta de nada. Eles continuaram mais a rodear. Pela quarta, quinta vez, nada. Talvez se fosse você e eu, íamos desistir. Íamos começar a questionar a Deus. Deus, até quando? Já rodeamos muitas as vezes, mas não há resposta. Não há nada que está acontecendo no nosso meio. Talvez poderíamos culpar a Deus, mas não. Eles confiaram a Deus. Eles continuaram a rodear a cidade. Passou a sexta vez, nada. Mas quando chegou a 7ª vez, o povo gritando, o povo clamando, o povo tocaram a trombeta. A Bíblia diz que lá no trono Deus se levantou. Ele diz, o meu povo chegaram até o limite que ele queria. As muralhas de Jericó caíram.
As muralhas foram para baixo, as muralhas foram para a terra, as muralhas de Jericó caíram. Irmão, talvez você tenha muralha da sua vida, você talvez tenha muralha da sua casa, talvez você tenha muralha da sua família. E agora, é neste momento que as suas muralhas estão a cair, as suas muralhas já caíram, as suas muralhas caíram em nome de Jesus. As muralhas de Jericó caíram, irmão. Não tenha medo porque as suas muralhas já caíram. As muralhas caíram, irmão. Prepara-te para ser igual a Ana. Você vai pegar a sua bênção e seu milagre nas tuas mãos e nos teus braços. Prepara-te para ser igual a Miriam. Você vai atravessar o Mar Vermelho e por fim cantando o hino da vitória. Porque Deus, Ele é Deus da sua casa. Ele é Deus da sua vida. Ele é Deus da sua família. Ele é teu Deus, irmão. Santo Deus. Ele é teu Deus, irmão. Não tenha medo. Não tenha medo das aflições. Não tenha medo dos problemas. Talvez você passe pelo problema de desemprego, irmão, não tenha medo. O dono de quem dá emprego é teu pai. Quem dá um emprego é Deus dos deuses. Talvez você passe pelo problema tão difícil da vida, irmão, não tema. Nada existe de impossibilidade a esse Deus que você confia. Não existe coisa tão terrível que não há solução a este Deus. Ele dá solução em todos os problemas. Não tenha medo, irmão, não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada, irmão. Ele está contigo. Deus está contigo, irmão. Ele está contigo neste momento. Ele está contigo em todos os momentos. Cada passo que você dará para frente, Ele está contigo. Em todos os teus passos, Ele está sempre contigo. Havia 3 homens na Babilônia. Era o Mesaque, Shadraque e Abednego. Esses 3 jovens, recusaram o pedido do rei Nabucodonosor. O rei queria que esses 3 jovens adorassem a seus deuses. Mas eles falaram, não. Nós não podemos adorar em um Deus. Nós temos o nosso Deus. O Deus que liberta, o Deus que dá vida, o Todo-Poderoso. Somente a Ele que podemos adorar. Não há mais nenhum outro Deus que nós podemos adorar. O rei ordena ao seu guarda, pega esses 3, eles estão a desafiar o rei. Pega esses 3, vão lhes colocar na fornalha. Mesmo assim, eles confiaram a este Deus. Mesmo ele estando levando na morte, mas eles confiaram somente a este Deus. Os 3 foram levados na fornalha. Colocaram eles dentro da fornalha. A Bíblia diz, os primeiros que foram mortos são os guardas que o levaram. Colocaram 3 dentro da fornalha. Nada, não está vendo nada. Eles não estão morrendo nada. O rei desce para ver esses 3. O rei começou a olhar. O rei começou a falar. Será que fiquei cego? Será que estou doido? Será que o que estou vendo é sério? Será que vocês estão vendo o que eu estou vendo? Eu mandei colocar quanto? 3. Mandei colocar quanto? 3. Vocês colocaram quanto? Colocaram quanto? Eu estou vendo mais alguém. Eu estou vendo, não são 3. Eles estão 4. Eles estão 4. Quem colocou mais um? Irmão, não tema. Ele está contigo. Em qualquer dificuldade que você passa, você não está sozinho. Aquele 4 que aparecer é teu Deus, é teu Pai. É Ele que está te dizendo neste momento que não tenha medo. Ele está no controle de tudo. Ele está contigo, irmão. Não tenha medo de nada.
Ele está no controle de tudo. Não tenha medo das aflições. Não tenha medo dos problemas que vocês estão passando. Não tenha medo das doenças. Não tenha medo das coisas presentes, nem do futuro. Porque o teu Deus está contigo, irmão. Não tenha medo de nada, Ele está no controle de tudo. Não tenha medo de nada, irmão. O teu Deus está no controle de tudo. Ele diz: todos os fios do teu cabelo está contado. Alguém não me ouviu? Alguém não me ouviu? Alguém não ouviu? Ele diz: todos os fios do teu cabelo está contado. Isso significa nenhum fio do teu cabelo cairá por chão sem Deus permitir. Por que temer? Se um fio do cabelo não pode cair no chão sem a sua permissão, imagina os problemas. Irmão, não tema. Não tenha medo de nada. Pois ele diz: no mundo tereis aflições, mas não se desanime, porque eu venci o mundo e da mesma forma vós também vencereis. Irmão, não tenha medo. Não tenha medo de nada. Ele está contigo. Ele está no controle de tudo, irmão. Apenas confia a este Deus. Apenas confia a este Deus. No livro de Romanos 12:12, diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Podem te tirar tudo, mas uma coisa que ninguém tira de você é a esperança. Permaneça sempre firme a este Deus. Permaneça sempre firme a Ele. A qualquer dificuldade que passar, seja firme a este Deus. Pois o salmista diz: refrigera a minha alma. Irmão, você pode rodear todo mundo, procura do refrigério, você não encontra em lugar nenhum. Você pode ter muito dinheiro de procurar o refrigério, você não compra em dinheiro algum. Esse refrigério só tem uma fonte. Esse refrigério é Jesus. Esse refrigério, Ele que está te dizer que não tenha medo, Ele está no controle de tudo, Ele cuidará, Ele está sempre com você em todos os momentos. Irmão, não temas. Lembra um pouco dos anos passados. Lembra um pouco das tribulações. Lembra um pouco dos problemas que Deus segurou você nas suas mãos e passou você. Quais eram as dificuldades que vocês passaram com Ele? Mas Ele sempre está junto com você. Ele livrou você nos acidentes. Ele livrou você na mão do inimigo. Ele livrou você da morte. Ele está sempre contigo. Aquele mesmo Deus. Confia somente a este Deus. Seja firme a este Deus. Pois Ele ama você. Ele segura você nas suas mãos, filho meu. Levanta, filho meu. Vem aqui, eu estou no controle de tudo. Vem aqui, filho, eu estou contigo. Não tenha medo de nada. Ele está contigo. Irmão, seja forte e corajoso. Não tema de nada. Ele está no controle de tudo. Isto aqui é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a Igreja de Deus. Agradeço mais uma vez a minha oportunidade.